Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um Cada Um Leva o Seu. Hoje a gente tá aqui no Stanley Park, que é um parque lindíssimo, inclusive é 10% maior do que o Central Park de Nova York, tá? Então quem vier para Vancouver, venha conhecer o Stanley Park, que é um lugar lindo. E eu trouxe aqui umas pessoas hoje que já estão no mercado de trabalho de Vancouver, já trabalham com diferentes coisas. E a gente vai conversar um pouquinho como é o ambiente de trabalho, como é trabalhar no Canadá, quais as diferenças culturais, enfim, como que é esse lance de trabalhar aqui. Vem comigo. Gente, a gente tá aqui com o Diego da Van Sweet Home, que vocês já conhecem. Se vocês não conhecem, clica aí nos links aqui embaixo para vocês saberem o que é a Van Sweet Home. Quem não sabe tem que saber, porque quem quer vir pro Canadá tem que saber o que é a Van Sweet Home. Estamos aqui com a Karina, que é designer, com o Zé, que é fotógrafo, e com o Bruno, que é business analyst. Certo, gente? Falei tudo certinho? Certinho. Então, muito bem. E quem que é do Rio aqui? Rio. Aí, ó, sempre tem carioca, sempre tem carioca. Você é de São Paulo? São Paulo, capital. São Paulo, capital. E você? Fortaleza. Fortaleza, terra do meu pai. Pareceu Fortaleza, hein, Adri? Beleza, agora, hein? Muito beijo, Fortaleza. Beijo, Ceará. Beijo. Então, a ideia aqui é a gente conversar. Meu pai, pra minha mãe, pra todo mundo. Pra minha sogra. Ó, mandar beijo pra sogra, não é comum, hein? Sogra é boa essa, hein? Sogra boa, é. Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho, como eles já estão no mercado de trabalho aqui em Vancouver, já estão trabalhando nas suas áreas. A ideia é conversar um pouquinho com eles e saber como que é esse ambiente de trabalho. Então, a minha pergunta aqui agora pra vocês, pra você, Karina, por exemplo, que é designer. Você falou que você trabalhava em agência de propaganda, agência de design no Brasil, né? É. E aqui você trabalha numa empresa, né? Exato. Qual que é a principal diferença que você vê do trabalho de design daqui pra lá? Assim, Eu é acho... a mesma estética, é o Não. mesmo capricho, é o mesmo que eu vejo e os trabalhos de design, de propaganda, enfim, eu choro. Meus olhos sangram às vezes. O que eu acho é que o trabalho aqui no Canadá, pra ser bom, ele é de uma agência muito grande, tá entendendo? Entendi. Se as agências são pequenas, o trabalho não vai ser bom. Sério? Desculpa, gente. Desculpa falar a verdade. E eu acho que a questão da estética é outra. Aqui o pessoal, eles não têm o mesmo cuidado que a gente tem, eles não tentam tanto. Eles fazem uma primeira tentativa e é aquilo. Eles não são muito ousados, né? Talvez exato. inovadores, É que, né? gente, eles querem sair às 5 da tarde. Exato. Pra sair às 5 da tarde, tá na praia ali, ou tá correndo no Seawall. Fazendo um piquenique. Tem que ser mais Tem que objetivo. ir rápido, aproveitar o sol. Sim. Então, falando em sair às 5 da tarde, uma pergunta geral pra vocês aqui. Vocês acham que o ritmo de trabalho aqui, com relação ao Brasil, é diferente nisso? De ficar trabalhando demais? Eu não acho não, Adri. Como que é? Porque é uma coisa que todo mundo fala, né? As pessoas vêm pro Canadá pra ter mais tempo pra si mesmas, pra ter uma vida mais light e tal. É real mesmo isso? Sim, No meu caso é muito real. É? Muito real. O pessoal chega às 9 horas e sai 5. E no- Assim, tem alguns casos, claro, que a gente tem que ficar até mais tarde, mas no geral, 9 e 5. Sim. Depende do cliente. Você é muito. freelancer. Sim, sou Você freelancer. pega vários trabalhos diferentes. Sim, tanto social quanto corporativo, eu trabalho bastante nessa área. E a única diferença que eu acho aqui é, por exemplo, no social, casamento, eles te contratam assim, ó, são 6 horas de casamento e você faz essas 6 horas e acabou, eles, obrigado Zé, tchau, até mais. E a gente tinha a nossa rotina de casamentos no Brasil que era bem diferente. Você tem hora pra entrar e não tem hora pra sair, né? Então assim... O brasileiro gosta de festa. É, né? gosta de festa. Eu acho então- que isso é todas as profissões aqui são assim, né? No Brasil É. você tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair. Com certeza. Exatamente. Isso eu acho ridículo. Desculpa, mas eu acho ridículo. Aqui não, aqui o povo Tem- leva a sério. Tem uma Deu questão 5 até, horas, assim, você... Tchau. Agora. Isso é muito característico lá, né? Que a gente
sabe que não tem hora para sair, né? Mas eu acho que quando você trabalha numa corporação, né, numa empresa, eu acho que isso fica mais latente, né? Aí eu pergunto pro Bruno aqui, né? Porque o Bruno, ele trabalhava lá em grandes empresas no Brasil, nessa área de BI, né? E, cara, eu também trabalhei em uma grande empresa que tinha uma área de BI e eu era um demandador da área de BI. Você era um cliente interno dele. Eu era um cliente interno e eu cansei de pedir coisa 5 da hora, da tarde. né? Nossa, isso é Cansei de pedir coisa 5 horas da tarde, mas fazer o quê? Né? E como é que é? As coisas chegam pra você às 5 da tarde? Então, não chegam às 5 horas da tarde e a questão que você estava comentando sobre o horário aqui, 4 horas da tarde eu trabalho de 8 às 4, normalmente é 8 às 4, 9 às 5. A caneta cai. Você tá com a caneta na mão, pá, 4 horas da tarde, acabou, desliga o computador, tchau. Para o que você tá fazendo. Você tenta ficar um pouquinho mais, o povo já acha estranho, Já né? acha estranho e O que tal. você tá fazendo? Get out of here. A relação assim que eu pelo menos tinha no Brasil, quando eu ia sair no horário, ficava assim, meu Deus, eu vou sair no horário. Aí ficava olhando pro lado pra ver se alguém ia olhar feio, né? E é sempre aquela piadinha do tipo assim, depois você me passa o resultado do concurso público que você passou. Não, ou então é assim. Você sai em ponto, cara. Achando que você é terrível, funcionário né? público. Não, o que eu sempre ouvi era assim, tá fácil, hein? Tá saindo no horário, tá fácil. Gente, Mas assim, uma coisa que a gente tem que também observar é o seguinte, aqui a gente tem um horário também do almoço que é meia hora. É reduzido, que é reduzido, exato. não é 1 hora de almoço. Então é um horário reduzido, você também fica aí de 9 às 5 ou 8 às 4. E outra coisa que eu observei também, não tem muita conversa de cafezinho. não tem. Você não toma verdade. cafezinho de 15 minutos. Não De existe. 15 em 15 minutos, de 15 em 15 né? minutos que duram às vezes meia hora ou 15 minutos. Não existe isso. Então pega lá o seu café e tal, você vai pra sua mesa. Volta E tem pra pessoas sua que mesa. comem mesa. sentados na mesa também, olhando ou vendo e-mail ou Uma vendo outra alguma coisa que eu reparei aqui também, aí vocês, óbvio, talvez o Zé não tenha essa percepção que o Zé, assim como eu, não tem trabalho, né, Zé? Todo mundo acha que a gente não trabalha, né? Tipo, não, você não entra numa empresa, né, de 9 às 5, enfim. O que eu reparei muito de amigos de vocês também, até nas ruas, é que, você falou, o almoço é bem curto e normalmente eles levam coisas leves para o almoço para que você seja produtivo o resto da tarde. Sim. Né? Então come uma Comer saladinha. uma feijoada e ficar lá Não, dormindo. não existe. Não existe isso, Não né? existe isso. Primeiro que eu acho que até a própria cidade também não proporciona esse tipo de coisa. No Não. Brasil, você desceu no centro de qualquer cidade, tem aquela Banquete. feijoada, o cozido, aquele, né? E O bife com ovo. O bife com ovo, aqui não tem isso. E isso faz com que você leve menos tempo comendo, né? Só que eu acho que a alimentação também é importante. Como é que é lá o ambiente? A galera leva salada, um wrap, sei lá. Normalmente o pessoal leva um sanduíche ou uma salada, alguma coisa que você consegue comer rápido e tem. já voltar pro teu trabalho. E normalmente, como você estava falando, coisa leve, cara. Você não vai levar uma feijoada, você não vai levar, entendeu, um feijão tropeiro pra você comer e ficar a tarde inteira olhando no computador e tal. Você come salada, uma coisa leve e Tem tal. gente que come na frente do computador. Na frente do computador, você come. Isso assim, não é o do CEO da empresa, o presidente da empresa. Todo mundo. O cara vai comer. Ou ele come numa bancada, assim, alguma coisa que você vai interagir É com o meia pessoal, hora, né? É meia hora. Geralmente, né? Meia Tem hora. empresa que é 1 hora de almoço, mas é raro, é mais meia hora. meia hora, E mesmo, meia hora. lá no trabalho é 1 hora. Mas o pessoal come rápido. Eles não usam 1 hora. Isso. Tá, então Porque eles sendo não usam. sincero, vamos lá. Meia hora você consegue comer. Uma salada, você consegue chegar, concentrar, comer a sua salada, meia hora acabou. E é muito engraçado, tem gente que nem esquenta. O povo leva salada, leva algum macarrão lá, aquela pasta, mistura lá e come. Isso. Eu tenho uma história pra contar no trabalho, que eu não me lembre, foi a única vez que eu saí tarde do trabalho. A gente estava tendo uma reunião, era o CEO, meu gerente, e tinha uma pessoa também por Skype, que a gente estava falando que era o Web Developer. E a gente começou a reunião, e a gente estava no meio da discussão e etc, e bateu 4 horas. 4 horas, exatamente, o CEO tava toda hora olhando o relógio, olhando o celular. 4 né, horas cara? ele chegou, ele parou, ele falou assim, só 1 minuto pelo Skype, e aí ele falou assim, tem algum problema, vocês podem continuar a reunião, porque já são 4 horas e tal. Aí o Web Developer que estava online no Skype, sim, posso, meu gerente, não posso, você pode, Bruno? Posso. Ok, então vamos continuar. Só 15 minutos, tá? Para ninguém. A gente continuou, deu 4h15, paramos, pum, acabou. Obrigado, pessoal, desculpa. Então assim, eu nunca vi um CEO. Desculpa o exatamente, atraso. o presidente, ele pediu desculpa, ele chegou, ele parou a reunião e tal, e eu falei, assim, caramba. Aí eu cheguei em casa um pouquinho mais tarde, aí eu contei pra minha esposa, ela, caramba. Eles valorizam muito a qualidade de vida, né, Bruno? Aqui. Sim.
Eu acho, a questão que eu vejo muito aqui em relação a chefe, a CEO de empresa, que é muito diferente do Brasil. Quando a gente vê no Brasil, sempre tem um chefe que chega, eu sou amigo dos meus funcionários, aquela demagogia toda. Mas na realidade ele não é. Ele não é de jeito nenhum, ele só tá fingindo que é. E ele quer sempre ser o cacique daquela tribo. E o queridão, né? Fingir que é queridão. Exatamente, o garotão. Aqui é muito diferente. Aqui eles são funcionários como você. Ele só tem a sorte de ser o CEO. Ou a competência. Exatamente. É que às vezes não é por competência, às vezes é por sorte. É verdade. Ou às vezes é por, sei lá. E a comunicação aqui é muito direta, não tem aquele... eles não soltam indiretas de maneira nenhuma, tudo é muito... Não gostei disso, vamos fazer de novo, gostei disso, tá ótimo, bola pra frente, é tudo assim. Verdade. Não tem aquela coisa de, vamos ver, vou mostrar pra minha mulher. Não tem isso, é direto e reto, que é muito bom. E justamente todo mundo pede, se você vai ficar um pouquinho mais tarde, Karina, desculpa, não sei o quê, vamos ficar um pouquinho até mais tarde. Não é aquela coisa como no Brasil, que pede desculpa, mas sabendo que você tem que ficar. Claro. Não é. Aqui é diferente mesmo, eles valorizam outra coisa, outra relação. Eu também, como freelancer, né, não tenho só um chefe, né? Eu tenho um monte de chefe. Então, são chefes diferentes, são diferentes pontos de vista, são diferentes deadlines, culturas até também, né? Também. Isso, então assim, mas o que eu vejo aqui diferente do Brasil é aquele negócio que os chefes daqui, os contratantes, né? Eles respeitam muito o horário, respeitam você assim, sabe, a tua rotina, né? Eles não querem sair. Se eles te contrataram pelo aquele momento que ele vai exigir de você, e assim, ele não exige, eles confiam bastante, né? A gente construiu isso no Brasil também com os nossos clientes lá. A gente, no decorrer do tempo, a gente foi construindo isso. Só que aqui direto eles já te entregam um briefing, vai acontecer essas coisas, pronto. Faz o que você tem que fazer. Agora uma pergunta pra você. Cara, é um trabalho, tem que ser valorizado, e às vezes o brasileiro, a nossa cultura, não só brasileiro, árabe também, né? Tem a cultura muito de negociar e tal. Como é que é aqui? Assim, quando você dá um orçamento e eles choram... Chorando. Pechinchando? Não, diferente do Brasil, essa cultura, principalmente nos trabalhos corporativos, eu tenho dado o orçamento e as pessoas aceitam porque sabem que você tem um custo, que Aquele é teu preço. Aquele é meu preço, entendeu? Então se eles veem que é condizente com o portfólio que eu tenho, com o serviço que eles querem, eles pagam. Então assim, o social, claro que sempre tem uma barganha, mas assim, 80% dos meus clientes não falam. Eu acho não falam nada. Eu também. Cara, então, eu também não concordo com essa questão de você pechinchar e tal. É o teu preço. Você chegou, você estudou para isso, você calculou o teu custo, né, o seu tempo, etc. Agora, você tem que ver também a questão cultural aqui. O canadense, pelo menos assim, eu vejo assim, você fala, olha, custa X mil. Ok, tudo bem. Ou não, obrigado, não tá fora do meu orçamento, não quero e acabou. Não existe aquela coisa, poxa, mas Zé, e aí, não dá pra você fazer isso aqui? Não, é direto. Agora, eu notei muito isso com chinês. E chinês eu notei que ele começa a tentar barganhar um pouco, mas calma aí, faz isso, faz aquilo. Então, às vezes, você pega um cara que é latino também, às vezes um brasileiro, que você tem mais noção. O latino ele barganha, né? O latino barganha. O mexicano ele barganha, o colombiano ele barganha, o latino ele barganha. É justamente por isso. A questão da barganha que é outra, porque como você disse, os canadenses, eles confiam em você, tá entendendo? Eles confiam, eles falam, se esse é o seu valor, você vale isso, claro, tá entendendo? Você estudou pra isso. Quem é ele pra saber dos seus valores, dos seus custos? E tem a questão seguinte, eles também pensam o seguinte, se você está cobrando, vamos supor, 2 mil para fazer um serviço qualquer, etc., eles se sentem mal em falando assim, olha, tá caro, vou te pagar, eles estão te desvalorizando. Quando eles falam isso, eles sentem o seguinte, não, eu pago 1.500, ou seja, eu estou desvalorizando o seu trabalho, entendeu? Então eles são muito preocupados com isso. Se é 2 mil, ok, é 2 mil, você está cobrando. Eu posso achar que vale menos, mas eu não vou pagar. Falo, não, obrigado. A verdade é o seguinte, cara, se você contactou uma pessoa que ela te cobrou 1.000 e você não pode pagar, ele não vai ser o seu prestador de serviço. E você não vai ser o cliente dele. Exato. O cliente dele é outro e o seu prestador de serviço é outro. É outro. Entendeu? Talvez com uma qualidade diferente,
inferior, não sei, né? E tem mas gente que você tem- vai se sentir mais confortável trabalhando com então, outras pessoas. E também cara, porque é uma então. relação que eu vejo aqui, uma relação comercial. Exato. E que eu acho muito bom. mais Ninguém é seu respeitosa, amigo. E né? respeitosa e Comercial comercial, do tipo, respeitosa. você vai tirar uma foto para um casamento, você não é amigo do noivo, você não é amiga da noiva, entendeu? Você não conhece o cara, você vai chegar para prestar um serviço. Então o cara falou o seguinte, você está prestando um serviço e eu estou oferecendo o meu serviço e é um acordo mútuo. Você tocou num ponto que às vezes a gente não consegue muito se livrar dessa situação. Sim. Né? Porque primeiro que é um trabalho que a gente se envolve muito com a ansiedade da pessoa que está vindo, né? com a expectativa, com uma série de coisas. Então a equipe se envolve muito. Mas é um ponto que eu sinto muita diferença, porque a gente trabalha com os dois lados, né? Eu tenho o lado do mindset brasileiro e eu tenho o lado do mindset canadense, né? Que é quando a gente vai falar com o manager, com o landlord e tal. Aquele cara é o coração na ponta da chuteira. Não bate no peito, né? E do outro lado a gente tem um cliente com os nervos à flor da pele, com um sentimento, ele está dedicado para aquela mudança. Então, e é engraçado que de um lado da moeda é uma relação fria de negócio, tá escrito, é assim, é assado, é a hora tal, não é a hora tal mais 10 minutos, né? Então, assim, e do outro lado não, do outro lado é aquela ansiedade, aquele negócio, se eu chegar atrasado dá? Não dá. Aí, É impressionante, eu tenho reunião todo dia às 10h45. Às 10h43, todo mundo já está entrando na reunião, que isso é uma Isso é call. legal, o horário aqui é a Ou uma reunião pontualidade. presencial, a pontualidade é um absurdo. É um absurdo. E se alguém chega atrasado, que normalmente não acontece, mas se alguém chega atrasado, é porque o cara, ele já avisou por e-mail. Há 10 minutos atrás estou numa outra reunião, já aconteceu o diretor financeiro mandar um e-mail para todos que estão na reunião. Desculpa, estou numa reunião em 10 minutos, chegarei 5 minutos atrasado. Em 5 minutos ele estava atrasado, mas chegou na reunião, mas ele avisou antes. Então, horário é horário. Se você marcou com o manager ou com alguém... É engraçado também que aí eu vou falar um pouquinho da nossa operação. A gente precisou colocar em contrato atrasos, que os atrasos aqui eles não são relevados. Sim. Né? E muitas vezes, em função do atraso de 10 minutos, você pode não entregar uma chave para a pessoa. Sim. Porque tem uma terceira parte que é o manager, o landlord do prédio, que aquele cara, ele não admite. Se são 3 horas da tarde, são 3 horas da tarde, não são 3h10. Sim. A gente já perdeu algumas entregas de chave porque o cliente chegou 20 minutos atrasado. E aí eles ficaram super revoltados com a gente, né? Porque a gente não segurou o manager e tal. E a gente precisou colocar isso em contrato para poder deixar claro que tem que chegar na hora. É importante que as pessoas saibam disso, né? Na hora de contratar vocês, que aqui a cultura é diferente. Então tem que vir com preparo melhor, né? Sim. Tem que vir com preparo melhor, a cabeça ele tem que estar um pouco mais aberta, porque apesar dele estar contratando uma empresa brasileira, Ele está né? no Canadá, né? Ele está no Canadá e a empresa brasileira que está aqui, ela tem relação com o mercado canadense, né? Tem que fazer o dever Não de tem casa. jeitinho, né? Não tem Não, jeitinho, não tem. Isso definitivamente não existe por aqui, Não, né? não tem. E aí a gente começa a conversar sobre a questão de prazo. Então, o meu chefe e o CEO nas empresas, eu vejo muito assim, olha, quando você consegue entregar, Bruno? E é completamente diferente do Brasil. Do Brasil, assim, tipo, eu preciso disso pra amanhã, tá? Por favor. Você fala assim, cara, eu preciso de 3 dias pra fazer isso. Não, é amanhã que você tem que entregar. Então, rola muito, assim, um acordo entre o teu chefe e você, pra você, quando que você pode entregar? É assim com Posso você entregar também, tal dia? Ele Karina, fala, olha, não? preciso pra tal dia. Então, ele avisa quando ele precisa, tá no teu prazo, pode ou não pode entregar. E, normalmente, os prazos são muito tranquilos. Normalmente Muito mais longos que no Mas assim, eu não Brasil. sei, eu perguntei pra Assim, Karina quando porque eu- assim, pra designer, normalmente diferente. é diferente, raro. né? Você Diferente. tem que entregar. Geralmente as coisas chegam pra mim de hoje pra hoje. Mas é diferente. É diferente porque no Brasil chegava uma campanha pra eu entregar hoje. Aqui não, chega um uma folheto. peça, uma folhinha. Isso, exatamente. Eu consigo Exatamente. entregar 3 num dia, mais, tá entendendo? Exato. Não fala isso não, ainda bem que você tá falando português, pra ninguém não. Então, Deixa ele saber. já aconteceu uma situação dessa, assim, meu chefe me mandar um e-mail, Bruno, preciso disso, que eu tenho uma reunião daqui a 3, 4 dias. Eu falei, tá bom, tô com um tempo, fiz o negócio, mandei pra ele. Ele falou assim, não, Bruno, daqui a 3 ou 4 dias, cara, você não precisa, fica tranquilo. É porque eu tava no início, assim, então eu tava naquele Você queria mostrar trabalho, você veio do Brasil, né? Exatamente, Calor. aquele gás, assim, eu entreguei em 2 horas. O cara, não, Bruno, eu precisava daqui a 3, 4 dias, cara, fica tranquilo. Aqui as coisas funcionam mais devagar e tal, entendeu? Mas agora quando é um projeto grande, eu tava fazendo uma revista. Foram 2 semanas pra fazer o layout da revista, vai, volta, aprova, muito tranquilo. Você sente isso também, muito Zé, tranquilo. com os seus clientes, assim, dessa questão do prazo e tal, de entrega de trabalho? Sim, ele é...
claro, não é o fluxo que eu tinha antes no Brasil, mas assim, a gente, uma semana, acho que eu nunca no Brasil tinha casamentos, por exemplo, social, que eu acho que é o que demanda mais tempo, que eu entregava em um mês, né, dependendo. Mas aqui eu tenho feito muito small weddings, né? Que eles são pequenos, então assim... A cultura é diferente também, ninguém faz festança aqui, né? Isso, né? Então assim, são poucas pessoas, né? 2 horas de casamento, vai num parque bonito como esse daqui, coloca uma decoração mínima. Até mesmo e faz... pessoas que são de uma classe social mais alta, elas fazem esses casamentos sem dúvida simples, né? nenhuma, eles são Depende, sempre... indiano não. É, Indiano não. continua fazendo um Indiano casamentaço. não, né? O Zé fotografou um casamento indiano, né? Você ficou 5 dias lá fotografando? Não dormiu, né? Foi 5 dias. Não, era casamento, era um rapaz que ele era indiano e o outro era canadense. Legal. Então assim, foi um... Uma mistura, né? Eu acho que foi o casamento mais próximo assim do Brasil que teve, sabe, começo e festa, foi o mais longo que eu fiquei, entendeu? Mas assim, eles pagaram por todas as horas e foi um completo, mas a maioria do que eu faço, eles são small weddings e aí é mais tranquilo, então assim, 2 dias eu entrego, né, o material, mas eles falam, nossa, mas foi rápido e tal, mas assim, a respeito de prazos, aqui é um pouco mais tranquilo, né? Que nível de inglês que vocês tinham quando vocês começaram? Que nível de inglês que um designer precisa ter, Karine? Intermediário. Intermediário. Não precisa saber falar tudo, precisa conseguir se comunicar. Ler um briefing, entender uma conseguir se reunião. comunicar, falar o básico ali com o pessoal, entender o que eles estão querendo de você, mas você não precisa ter um inglês perfeito. Até porque você não está em contato direto com pessoas o tempo inteiro. Você está lá, você, o seu computador, seus materiais de trabalho. Mas deixando claro que o básico não é o The Books on the Table. Quando a gente fala o básico, não é o básico de turismo. O importante, é muito engraçado, porque lá no meu trabalho tem um irlandês que trabalha comigo. E o pessoal fala que me entende mais do que entende ele. Tô bem, bom. Tô bem. Mas é tranquilo, não é difícil não. O intermediário para avançado já tá... mas olha só, isso é uma coisa que a gente precisa alinhar. O que é o intermediário para quem está no Brasil e o que é o intermediário para quem está no Canadá? Do CBL então, né? Que é do 1 ao 12, né? Que é o padrão aqui canadense, né? Qual que você acha que, tipo, uns 8? 7, 8? Eu acredito que sim. Que eu acho que para entrar em qualquer escritório, qualquer empresa aqui, tem que ser no mínimo 7, 8. Você quer saber uma coisa interessante? No processo de imigração novo do Canadian Experience Class, que são específicos para algumas áreas de trabalho, inclusive a área de designer, eles pedem CLB 5. 5? Olha só. Nossa, legal. Para a empresa, né, que eu trabalho, né, corporação, eu acho que, claro que também depende de qual tipo que você vai trabalhar, mas eles exigiam um pouco mais de inglês. Eu acho que para mim eu botaria acho que um 9. Eu acho que pro teu trabalho é mais... Um 9, 10, vamos botar assim, né? Porque eu, por exemplo, tive que fazer reunião, eu tive que apresentar pro CEO. E o CEO era canadense. Então não vai adiantar eu chegar e falar para ele, não sei o que, de repente eu solto uma palavra em português no meio do negócio. Não existe. E outra, isso. fora que reunião tem uma dinâmica, né? Ainda mais quando você, imagine alguém virar pra você e falar, você pode fazer a ata, por favor, da reunião? Caramba, exatamente. Eu acho que eu derreto. Exato. Fica assim. No buraco. Mas essa é muita questão também de você botar a cara no mundo, tá entendendo? Lógico. De você não ter medo. Lá no trabalho, a maioria é canadense. Acho que tem umas 3 pessoas que não são canadenses. Eu falo com todo mundo, eu não estou nem aí. Tem que... Você quer me entender, tá me entendendo? Se não quer, é só assim que você vai aprender. E você como fotógrafo, como que é a coisa do inglês pra você? Foi meio nessa daí, a cara e a coragem, porque eu cheguei aqui no CLB 2 e aí assim... Te pede pra virar o modelo. Você chegou The Books on the Table? Mais ou menos isso, mano. The Books on the Table e tipo... Pra cá. 2 passos pra lá. Você não sabe, é meio que na mímica, mas assim, pra minha profissão, eu acho que você tem que se fazer entender. Sim. E realmente assim, um mínimo de compreensão. E a gente leva aquele jeito que a gente tem em lidar com pessoas, que você já tem uma carga. É muito mais humano. É muito mais humano. Exato. Então, isso você consegue lidar, mas assim, às vezes tem algum trabalho que
que é corporativo, aí vem o CEO, o diretor, ele que vem passar o briefing para você, então você precisa ter um entendimento daquilo que ele o mínimo quer, de entendimento, né? porque assim, às vezes tem uma coisa que você não pode perder, então assim, você tem que entender bem. É muito engraçado, toda terça-feira eu tenho um call com o pessoal de Toronto e o CEO sempre está nesse call, eu e o time de marketing nacional. Meu Deus, toda terça-feira eu já começo meu dia nervosa. Meu Deus, esse homem não vai me entender hoje. E ligação telefone. Gente, voltando um pouco à questão do ambiente de trabalho, queria que vocês falassem um pouco, que é uma coisa que eu sinto muito aqui, muito contrastante com a nossa cultura no Brasil, é o tratamento com o chefe, como é o chefe aqui, como o chefe é visto, como ele é tratado, como ele quer ser tratado. Porque assim, o que eu vejo desde o dia que eu pisei aqui é uma coisa assim, o chefe é igual a todo mundo, não tem essa coisa de baba-ovo de chefe, tratar o chefe que nem rei, e se você fizer isso até você passa vergonha, porque eles vão olhar meio assim, tipo, nossa, por quê, né? Os chefes, mesmo em grandes empresas, a não ser que seja assim, tipo, sei lá, eu nunca trabalhei em uma empresa dessa, mas no geral ele tem uma sala como todo mundo, ou uma mesa ali aberta, muitas vezes open space, né? Não, lá no trabalho ele senta lá com todo mundo, na mesinha dele é todo mundo junto. É assim mesmo, vocês sentem também que o chefe tem essa coisa horizontal, não tem Sim. Esse tratamento, às vezes, muito ridículo até no Brasil, né? De ficar, meu Deus, muito, chefe. muito. No meu caso, no Brasil, a gente sempre costumava ter o contato com a secretária para poder chegar na pessoa, no executivo que a gente é bem ia fazer. comum, né? Era muita coisa assim, e hoje em dia, às vezes eles mesmo que mandam o e-mail, ou então uma outra pessoa, mas quando você chega, você já vai direto na sala dele, você não tem... São mais acessíveis. São bem mais acessíveis, né? Então você chega numa sala, não tem alguma coisa separada. Nossa, lá no assim, Brasil é aquela coisa, né? Tipo Brasília, né? Tem um aquela andar cultura inteiro de com Brasília chefe, que né? se espalha, né? Sala. Tipo, é uma sala com uma secretária, depois a outra Uma secretária. antessala. Depois a sala, daí aquela sala tem... O banheiro só pra ele. O banheiro. Só falta ter sauna, né? Tudo. Sauna. Frigobar. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso reflete... É um endeusamento, né? É um empoderamento de uma pessoa que ela basicamente é igual a gente, só que ela tem atribuições diferentes, responsabilidades diferentes, mas tá ali pelo mesmo propósito. E é muito estranho. Ó, por exemplo, a empresa que eu trabalho, o CEO fica em Toronto, mas quando ele voa pra cá, ele vem pra cá, ele fica lá com todo mundo. E pra você falar com ele, você liga pra ele é o CEO do Canadá. Não tem, você liga pra ele, tá entendendo? Não tem, mano. Eu sinto muito assim o tratamento das pessoas quando vão falar com o seu superior, seja o supervisor, o gerente, o CEO, assim, é muito de igual para igual. E é direto. É muito direto, de igual para igual, sem... E é aquela coisa, se ele te contratou, ele confia em você. Claro. Então não tem aquela coisinha assim de cima pra baixo, E ter tá medo, entendendo? né, de chegar pra conversar, de trocar uma tem. ideia, né? Pelo contrário, né? Eles são super abertos aqui. Sim. Eu sou aberto. Fala aí a verdade. As funcionárias da Van Sweet Home. Meninas, comentem aí. Ele tem sala privada com frigobar e tipo luxos. Tem um banheiro só pra mim. E os colegas? Me falem dos coleguinhas. Como que são os coleguinhas? Vocês têm colegas de várias nacionalidades? Assim, eu trabalho com um irlandês aqui em Vancouver, porque na realidade meu time fica em Toronto. Em Toronto eu trabalho com 3 canadenses, um chinês e um brasileiro, que é o meu chefe lá. E aqui eu trabalho com um irlandês e 2 canadenses. E ele é diferente, não tem aquele papinho de amigo, tá entendendo? Não tem aqueles papinhos laterais, assim, cruzados, que Porque você... o Bruno falou, business é business. que você vira assim, olha aqui assim mesmo, isso não existe. E tem uma coisa que também eu notei, e não sei se vocês também notaram, aqui não se conversa e trabalha ao mesmo tempo, o brasileiro faz tudo ao mesmo tempo, né? E nem tem eles o não grupinho do fazem WhatsApp muitas do coisas. pessoal da empresa. Não tem. Não tem o grupo do WhatsApp do pessoal da empresa, né? Não, aqui é muito... Então, o ambiente multicultural aqui, eu acho que a maioria das pessoas também que trabalha em empresa vai ver isso. A minha empresa, por exemplo, tem gente colombiano, equatoriano, brasileiro, indiano, chinês, canadense, americano, francês. Torre de Babel. Não, exatamente, Torre de Babel lá, e claro, todo mundo se comunicando na maior parte do tempo em inglês. Sim, entendeu? claro. Mas é um ambiente multicultural e todo mundo vai se entendendo ali, todo mundo vai trabalhando junto.
Mas assim, é todo mundo... E a relação é negócio. E exatamente, a relação todo negócio. mundo Não tem aquela muito coisa pessoal. educado, é todo mundo muito helpful, eles sempre vão te ajudar com tudo que você Sim. pedir. E não mistura pessoal com profissional, mas né? não tem então, aquela coisa não assim existe essa de- coisa assim, ninguém ali é buddy, né? Teu buddy é amigão, não sei o que e tal. Não, é tudo relação de respeito, mas estamos aqui para te ajudar, entendeu? Então, se você precisar de alguma coisa, a gente consegue fazer relacionado a trabalho. E é isso. E evita muito mimimi Não também, tem né? fofoca, não Sim, tem isso é fofoca, melhor. gente. É uma Evita coisa fofoca. maravilhosa, não tem. Isso. Mas vocês estavam falando aqui antes, que é uma coisa que eu também concordo, que eu prefiro o ambiente de trabalho do Brasil. Ai. Por quê? Gente, Alan, Carlitos, um beijo. Beijo, ex-colegas. Beijo, amo vocês. Beijo. Eu sinto muita falta. Venham pra muita cá morar falta. É aqui. muito mais divertido. Eu acho que é um ambiente mais, sei lá, leve. Tá? Gente, a gente consegue trabalhar, fazer piada, conversar, Fazer tá na terapia. internet, fazer terapia. Eu acho que é mais divertido, né? É mais divertida. Sim, é mais divertido. E é engraçado que aqui eu tento às vezes transformar o ambiente num ambiente mais engraçado. Porque brasileiro tem essa coisa de falar, de Tem, brincar, que não sei o que e tal, né? E às vezes você faz alguma piada, Ninguém ou brinca- entende, né? Eles não entendem. Eles não entendem. Então às vezes você fala alguma coisa pra eles e fica assim. É tipo assim, você não entendeu, cara? Às vezes eu gosto de fazer uma piada assim meio que. Poxa, eu tô pegando- tentando ser engraçado. tentando dá, ser não engraçado, dá. os caras, tá, isso aqui e tal. Algumas vezes, obviamente, eles entendem rir e tal, mas. Eu também, Bruno. Eu tenho que depende confessar. muito da Eu tenho que empresa, confessar né? que eu sou um piadista nato, mas, Não dá, mas né? eu não consigo. A minha esposa até fala comigo quando ela tá do meu lado, ela fala assim, meu Deus. Fica feio, Meu né? Deus, Porque ninguém ri, ninguém entende, ninguém. Primeiro que tem que aprender a fazer piada canadense. Pois é. Mas eles não fazem, né? Então não faz, sei. No geral, claro que tem ambientes mais divertidos, depende do ramo, tudo, né? Mas no geral não tem comparação, né? A gente sente falta mesmo dessa coisa de... E ninguém vai... É engraçado, né? A gente consegue mandar um e-mail e conversar, né? A gente Sim. consegue. Exato, isso não é nenhum problema. né? Não é nenhum Eu problema. acho que vai no Tarefa. dinamismo do brasileiro. Né? Né? Mais uma vantagem de ser brasileiro. Ponto pra gente. Ponto pra gente. É muito melhor você trabalhar não só o fato da língua, mas assim, te deixa mais à vontade, porque você pode fazer piada, você tem um teste diferente, assim, quando você está trabalhando com um É menos brasileiro. informal, né? Isso, menos informal. Menos e pra mim, informal. que sempre fui informal nas coisas, sabe? Profissional, mas informal, a minha profissão meio que pede isso. Você na hora que tá com uma outra cultura, com uma outra coisa, você não sabe até que ponto Tem que ir, meio você que não pisar sabe em ovos. isso. Então assim, como é que eu vou fazer uma brincadeira? Hoje é dia de Gisele Bündchen, né? Tipo, a mulher não vai entender, tipo, o que acontece, sabe? É difícil, entendeu? Mas Gente, a minha sorte é que eu tenho um brasileiro lá em Toronto, que é meu chefe, e às vezes... Ai, que sorte. Acho que eu até já falei com o Diego, que às vezes, quando a gente quer falar, ninguém entende, porque aqui em Vancouver eu sou a única pessoa que fala português. E aí, se eu quero falar alguma coisa, Leonardo, pelo amor de Deus, cara, olha o que tá acontecendo. Aí ele... Fala português, né? É tão bom, né? Tem coisas que a gente só consegue falar em português. É né? verdade. A minha última questão aqui para vocês é: se vocês, antes de conseguirem esses empregos de vocês, o trabalho que vocês têm hoje, se vocês passaram pelos survival jobs, pelas coisas chatas, entre aspas, né? Trabalhos mais simples, trabalhos que entry level, que são os trabalhos que as pessoas costumam Iniciar fazer a carreira aqui, aqui, iniciar, né? até pra melhorar o inglês, enfim. Algum de vocês já foi alguma coisa que não é hoje? sim, eu cheguei aqui, eu trabalhei na construção. Construção civil? Na construção civil, né? No pesado mesmo. No pesado, E eu escolhi trabalhar na construção porque eu não tinha o meu inglês, né? O meu inglês era muito fraco. E esse é um serviço que é mais braçal, entendeu? O contato que você tem algumas coisas que você precisa saber, mas assim, 90% é mão na massa e quieto. Sim. E eu não escolhi como se fosse um garçom, um atendente, porque meu inglês lá embaixo. Não fluía, entendeu? né? Então assim, eu comecei na construção, trabalhei 3 meses, foi bem assim, totalmente fora daquilo que eu imaginei na vida e tal, mas é uma experiência sensacional, entendeu? Você tá lá
você conviver, você começa a dar valor a outras coisas na sua vida, Sim. entendeu? A sua, como fala, a sua ambição de vida, os valores que você tem é muito, muito diferente. Então, foi um aprendizado muito grande. Fora que eu perdi 8 quilos aí, assim, 3 meses, ó, Veio de Também bônus. é muito pesado, né, ele é gente? muito pesado, pesado. mas assim, foi um aprendizado muito grande que eu precisava ter passado ali para você poder ter a estrutura, né? Então assim, e automaticamente, seu inglês vai melhorando, você vai entendendo mais sobre Você vai ganhando um dinheiro. a melhor parte, ajuda né? demais, Essa porque a construção é um dos que paga mais mais. para esses trabalhos entry-level, né? Vamos dizer assim. Alguém mais trabalhou em coisa? Você já trabalhou em loja? Já trabalhei em loja. Aqui, na verdade, trabalhei em 3 lojas, né? Isso é Nossa, outro e varejo vídeo depois. também é pesado pra caramba. E aí tinha muito contato com o cliente, né? Porque eu fazia tudo na loja, né? Eu era aquele que eles chamam de sales associate, né? É. Então Aqui eles têm uns nomes chiques pra essas coisas, né? Vendedor. Faz tudo. Sales associate. Aí você limpa o chão da loja, repõe produto, Tudo. você é o caixa, você arruma a loja, você atende cliente, É. enfim, você faz tudo. Pra mim foi uma experiência fantástica, porque eu comecei a entender como é que funcionava até o atendimento ao público aqui, Sim, né, que é tá. completamente Customer diferente. service, né, Eu desenvolvi aprender. muito mesmo o meu inglês, porque eu tava no floor o tempo inteiro, né, que eles chamam, né, Ali você aprende na obrigado, raça, na né? raça. Você Então, tem que- Não, eu apliquei pra London Drugs, eu fui chamada, só que a sorte foi que, assim, né? Me chamaram para outro emprego de designer, então eu fui. ah, que bom. maravilha. Pois é, mas assim, eu iria na hora, porque Sim. dinheiro, você melhora o seu inglês. É uma coisa que você tá vendo, gente, era o mesmo caso, era no inverno, eu tava em casa, meu marido estudando, você começa a ficar maluco. É, você fica sim. maluca. Muita gente, inclusive, endoidou, né? Por causa disso. Você fica maluco. Fica. Meu inglês, vamos botar assim, que era avançado, tá? Mas não era fluente. Não era Tá, fluente mas mesmo avançado, e tal, ok, pra avançado, pegar um etc. trabalho que você já tava Exatamente, Isso. tanto que quando eu consegui fazer a entrevista, que foi a única entrevista, eu fiz a primeira e passei. Também foi muita Que bom, sorte. Parabéns. Eu Parabéns. Mas aí eu fiz a primeira entrevista, assim, e fiz, passei. Entendeu? Mas claro, você precisa ter o inglês avançado Claro. e tal. E, de novo, como eu falei, proatividade. Sim. Cara, proativo me ajudou muito. Se Então, eu sou- preparar, né? Fazer o dever de casa, Se olhar preparar, as vagas, eu olhar vi o que todo o eles site, pedem. eu vi a Saber coisa como toda. que é as A entrevistas entrevista. aqui, Sim, né? sim, Que sim. são bem diferentes. Muito bem. Gente, então é isso. Muito obrigada por vocês certo. terem vindo aqui, dividir com a gente a experiência de vocês. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta, com quem você não gosta também. Deixa seu like e um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, gente.